Gente, olha só que bacana. Estou aqui com o Marinaldo. Marinaldo, que é escritor, até o Zé, Marinaldo, não sei se tu sabe, mas o Zé falou que tu é, além de um escritor, tu é um poeta, tu é um artista completamente diferenciado aqui, natural aqui da nossa região. E, Marinaldo, você está escrevendo uma biografia autorizada, já vamos falar assim, né? Da cantora Perla, paraguaia. Como que você se inspirou para criar essa biografia, para escrever sobre ela? Esse processo foi bem maluco, assim, né? Porque eu nunca imaginei que eu poderia estar escrevendo a biografia da Perla, uma figura icônica, controversa também, né? Controversa porque na questão... Não conte tudo, porque o pessoal tem que comprar o livro depois também, né? Não, controversa na questão musical, né? Tem os que gostam, tem os que não gostam, tem os que amam, tem os que odeiam por causa do gênero, mas a Perla é uma cantora folclórica que vem trazendo há bastante tempo, acho que obviamente desde o tempo que ela começou a cantar, que fazem 50 anos, são 50 anos de Brasil e 51 anos de carreira artística. Nesse tempo ela vem trazendo sempre as músicas de raízes da América Latina, da América Hispânica, dos povos que falam espanhol. E inclusive esse ano ela ganhou o prêmio da cantora latina que mais promove a música de raiz, que seria a nossa música caipira, né? Mas bolero, a guarânia, a polca, essas músicas que tocam pelo mundo todo, fazem sucesso nos filmes e tal. E cheguei nela por um acaso. Tem um amigo meu que está aqui presente, que é um diretor de uma escola, que foi responsável pela mudança na minha vida, como profissional. Eu era um trabalhador comum. Não sei se isso pode parecer pejorativo ou não, mas enfim, eu não tinha uma função definida. Eu trabalhava um mês no mercado, um mês numa loja, outro mês de caixa, outro mês... E ia vivendo a minha vida de uma maneira que eu não tinha um foco. Não tinha um foco, uma programação. Mas eu sempre fui muito falante, sempre fui muito... Essa mania de escrever coisas, escrever histórias, observar pessoas, olhá-las e escrever sobre elas. E o Marcos falou, você podia ser professor. Falei, eu, professor? Eu pegava bacucu no Fátima, né? Bacucu é marisco, morava no Mangue, minha mãe era semi-analfabeta, tadinha. Na época, minha mãe é falecida. Eu, professor? Falei assim, você podia ser professor porque tu tem histórias legais, tu conta. Eu vejo que as pessoas prestam atenção no que você fala. E eu não tinha condições de pagar minha faculdade, eu trabalhava de garçom. E o Marcos me deu de presente a faculdade. Caramba! A matrícula e alguns primeiros meses. E daí falou, agora você vai se virar, né? Agora é por tua conta. Daí eu arrumei um outro trabalho de garçom também, e outro. E foi dessa forma que eu mudei o foco, como você falou, da minha vida, né? Me transformando em professor, virando professor de literatura, enfim. Como agradecimento a ele, cada vez que a gente ia pra praia, né? Com outros amigos, com ele, enfim, ele colocava a Perla a tocar no carro. Eu não conhecia exatamente a Perla. Lembrava da minha infância, dessa música que tá tocando, Galopeira, né? Da minha mãe, da música do Fernando. Mas não era alguém que eu seguia ou que eu acompanhava, não fazia parte da minha infância. E então eu comecei a prestar atenção naquela voz. Que voz diferente, né? Ele falou, essa mulher era a Shakira da sua época. Eu falei, sério? Eu falei, sim, ela era a Shakira, ela vendia muito. Ele falando, né? Cantou com o Roberto Carlos, cantou com grandes duplas, era da mesma gravadora da Elis Regina. Foi a segunda pessoa que mais vendeu discos no Brasil nos anos 80. Só perdia para o Roberto Carlos. Participou de todos os programas de TV, ganhou o Festival de Vinha del Mar, Grêmio Latina. Falei, cara, mas... ela é tudo isso, é? E eu fiquei fascinado com aquele olhar dele. Entendi. Pela cantora. Então um dia, seria aniversário de 50 anos dele, eu mandei uma mensagem para o fã-clube dela. Entendi. Com um poema para ela, e perguntando quanto que ela cobraria um show que eu queria dar de presente para o meu amigo, que tinha mudado a minha vida, né? A minha vida profissional. E pessoal? O pessoal mudou tudo. Porque quando tu faz faculdade, muda, né? Todos os teus rumos, muda a tua maneira de pensar, as pessoas com que você convive, teu senso crítico, enfim. E era caro pra mim, não podia pagar.
Mas eu mandei o poema, falei a história, e passou mais ou menos uns 3 anos. Isso foi em 2013, que eu me formei em 2010 na faculdade. Passou algum tempo. E daí em 2016 a produção dela entrou em contato comigo, que tinham encontrado o poema, tinham se emocionado de certa forma com a história de eu ter sido ser um professor e ter sido ajudado por outro professor que viu esse potencial em mim. E a moça, que era a irmã dela, Estela, me convidou para que eu pudesse escrever a história. Eles estavam procurando alguém para escrever a biografia. E foi por um acaso, assim, foi esse. Então quer dizer que, na verdade, a Perla te encontrou, de certa forma, e você encontrou ela, porque você acabou, não conhecia toda a história, e vocês se encontraram. Nos encontramos, descobrimos que temos histórias, claro, devido separada todas as proporções, né? Muito parecidas. Ela tem 50 anos de carreira, não tenho nem 50 anos de vida, mas a formação humilde, as dificuldades, o pai violento, as dificuldades familiares, as dificuldades para comprar coisas, para ter um tênis, eu não tinha, né? Até os meus 10 anos também. Então essas questões todas nos uniram depois que nos conhecemos. Então falamos a primeira vez em 2016. Em 2017 ela esteve aqui na minha casa, passou 6 dias. Agora está de novo, está ali, me enchendo o saco. Quem não gostaria de ter a Perla enchendo o saco em casa, cantando um bolerinho, cantando as músicas famosas dela? Sim, sim. Ela traz essas novidades aí, essas novidades que eu digo, as novidades dela, do tempo dela, né? Que para mim são novas. Ô Marinaldo, mas assim, ó, escrever uma biografia de uma pessoa, para se tornar uma biografia real. Quando eu adoro quando eu vou assistir filme baseado em fatos reais, né? Me chama atenção. Eu adoro. A gente tem que ir muito a fundo, porque a pessoa, eu não sei como funciona esse processo. Eu acredito que muita gente está assistindo também não saiba como funciona esse processo para fazer uma biografia. Mas eu acredito que ela vai te contar histórias com o sentimento dela e você representar com as palavras, né, na história, né, na hora de escrever. E esses sentimentos deve ser muito complicado passar para o papel ali. É complexo. Eu vou tirar isso aqui que tá me agoniando. Fique à vontade, não tem problema. Apertando aqui, seu pai sutiã apertado. A gente tava conversando isso hoje à tarde. É que fica formal, entendeu? Me dá uma dificuldade. A minha fala com ela hoje à tarde era realmente sobre isso. Sobre essa profundeza. Ela traz coisas tão íntimas, né? Que algumas ela pede até para não contar no livro, mas que traz a essência dela. E tão profundas, de tanta dor às vezes. E a dor também pode ser bela, né? No cinema é sempre bonita, né? Você bota uma música bonita, uma câmera lenta, a dor fica linda, né? Mas a gente sabe que na realidade ela não é. Ela pede, por exemplo, para que eu não escreva sobre ela como uma estrela, né? Que ela não é estrela, nunca foi que estrela está no céu. Ela é gente e ela é uma artista. As dores dela, ela considera são as dores de milhares de mulheres. E fazer a dor dela uma propaganda para vender livro, é o que ela me diz, seria menosprezar a dor de tantas mulheres que têm a mesma história. Por que a dela seria mais importante que as outras? Então ela traz histórias, ela prefere que eu foque na história da superação das dificuldades, da determinação, de o que fez uma menina que era de uma tribo, né, praticamente, no interior do Paraguai, nos anos 50, chegar no Rio de Janeiro aos 17 anos, quando conheceu o filho de um português, porque ela era apaixonada pelo nosso país, queria sair daquela vida, queria mudar a identidade dela, não a identidade, o seu registro, mas a sua essência, talvez o futuro, né? Isso, mudar esse comportamento, né? Sair daquela miserabilidade, não pela simplicidade, pelo sofrimento que isso traz, porque a pobreza
que é o segundo Pérola, né? A pobreza pode ser linda no cinema, mas quem sente a dor da fome e as dificuldades sabe que ela não é bonita. Ela te traz memórias bacanas, né? Por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, inclusive, converso isso com a Perla, que uma criança pobre e uma criança rica, ambas são felizes. Porque as crianças, elas não têm sentido de pobreza. Nós temos sentido de pobreza. Eu sei que vale ter um suspensório, né? E você, uma bela camisa. A gente criança, eu lembro, eu pegava caranguejo no mangue e quando a maré subia, para mim aquilo era uma diversão. Para minha mãe era um desespero, porque ela era adulta. Então, para a gente criança, né? Então é desse sentido, dessa essência de pureza que ela tenta trazer até hoje na vida dela, tenta alimentar, é que eu venho falando e venho escrevendo. É claro, trazendo assuntos polêmicos, trazendo a sua separação, as dificuldades, a violência doméstica, essas coisas todas. Mas dando o foco principal não nessa parte negativa, mas elevando muito mais a superação. O fato de 50 anos depois continuar cantando aqui numa cidade centenas de quilômetros, milhares talvez, não sei exatamente, porque eu estou longe do mapa. Não, e eu sou ruim de geografia também, não sei. Então, mas que está centenas de quilômetros, né, e décadas de distância do tempo que ela fez sucesso, cantando com uma casa cheia de pessoas apontando o celular para ela. Acho que isso é bacana, assim. Que legal. Eu até quero fazer um convite para você. Eu estarei presente fazendo a cobertura do lançamento do livro aqui, mas eu acredito que todo mundo que esteja assistindo, as pessoas talvez tenham aí uma história que quando ler pode mudar uma vida, né? Eu acredito que, como você falou, de demonstrar superação, muitas pessoas podem estar passando por dificuldades ou outras coisas e podem se inspirar. Eu acho que essa é a essência do livro, eu acho que essa é a essência até da carreira da cantora Perla. E como você falou, gente, chega a me arrepiar, porque é uma cantora que não está no auge, mas, gente, a casa cheia e gente fã, que na hora que começa a cantar ali, se arrepia. Acho que ela conseguiu mudar a vida dela e mudar a vida de muitas pessoas. Com certeza. O último capítulo do livro chama-se Entrada Livre. Ela pediu que o livro dela se encerrasse com o depoimento dos fãs. Depoimento de fãs que falem onde conheceram ela, por que gostam dela, o que tem de diferente, como que a música dela tocou, que é uma forma de propagar aquilo que ela, pelo menos, ela vem acreditando, né? Que as nossas raízes, as nossas histórias mais profundas e mais inocentes e mais puras da nossa infância, nossos pais, nossos avós, o nosso amigo de escola, o nosso primeiro amiguinho. Ela fala muito de insetos, né? Ela adora formigas e borboletas e os cachorrinhos e a importância das minhocas. Eu falei, mas o que tem importância das minhocas, Perla, no teu livro? Ela falou, você não está entendendo? Ela fala bem assim, você não está entendendo. Sabe para que servem as minhocas? Imagino que seja para deixar a terra mais... para deixar a terra mais firme, mais forte. Não, as minhocas servem para arejar a terra, para ver buracos e arejar a terra. E não existiriam plantas se não existirem minhocas. Então você come alface porque existem minhocas. Então dê parabéns para elas. Então são por coisas assim que hoje... Eu não sou fã de rasgar carteirinha de ninguém, porque eu não tenho ídolos, né? Eu admiro sempre o trabalho de muitas pessoas. E a Perla é uma pessoa que eu admiro muito por essas questões. Eu digo fã porque fã vem de fanático, né? Eu não gosto desse termo. Mas de uma pessoa que me ensinou muitas coisas, inclusive a paciência, porque eu tenho TDAH. Então não consigo ficar parado. Estar parado nesse momento para mim é terrível. Já fica parado. Achá. E vontade de ficar me mexendo todo o tempo todo. Então, essa história que ela tem me passado e eu tenho aprendido bastante com ela. E obrigado por esse canal, né? Por poder levar um pouco dessa história para as pessoas. Então, vamos cerrar o programa de hoje com esta entrevista com Marinaldo, acá de Silva, acá de Joinville para Brasil e todo o mundo, com uma história
É sobre a cantora Perla. Olha, gente, enganei um pouquinho aqui no meu portunhol. Sim, né? Ficou legal. Perla, por acaso, significa pérola, né? Eu nunca tinha me atido, Perla. Daí ela falou, pérola. Só tirou o O e se transformou numa cantora. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo programa.